Então vamos lá, né? Vamos começar. Bem, gente, hoje a gente vai começar a conversar sobre o Tribunal do Júri. Vocês sabem que, com relação ao procedimento, eu já falei para vocês que um dos mais importantes temas que vocês têm que saber é o procedimento, a maneira pela qual o processo corre. Um dos procedimentos mais complexos, se não o mais complexo, é com relação ao júri. O júri é um procedimento especialíssimo e está disciplinado no Código de Processo Penal, no artigo 506 a 597. Quer dizer, são 91 artigos aí que determinam o procedimento dos crimes dolosos contra a vida consumados ou tentados, né? Quando a gente fala do júri, a gente tem que falar primeiro dos princípios que regem o Tribunal do Júri. E esses princípios estão lá na Constituição da República, certo? Se vocês pegarem aí, por favor, peguem a Constituição, no artigo 5º, inciso 55, tá? Vocês vão encontrar um princípio constitucional aí, certo? Pegue aí, por favor. Encontrou aí, Ricardo? Pode ler aí. 55. É. Aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos inerentes. Ok. Agora tu vai lá no inciso 38, que nós vamos encontrar os princípios constitucionais relativos ao júri. É reconhecida a instituição do júri como a organização que lhe der a lei assegurada, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Ok. Então, esses princípios estão incluídos aí no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, são princípios constitucionais que norteiam o Tribunal do Júri. Primeiro, é a plenitude de defesa. Sigilo nas votações, soberania dos vereditos e o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então são esses os princípios constitucionais inerentes ao Tribunal do Júri. Por que eu pedi para o Ricardo começar a ler lá no artigo 5º, que trata de direitos e garantias constitucionais, o inciso 55? É porque nesse inciso 55, certo? O legislador constituinte trouxe ao ordenamento jurídico um princípio inerente a todos os acusados. Lê de novo aí, Ricardo, por favor. Bom dia. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos inerentes. Então, olha o que diz aí o inciso 35. Aos litigantes em geral em processo judicial, certo? E os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, certo? Se vocês fizerem uma comparação do 35 com o 38, 37, certo? Que traz os princípios constitucionais, vocês vão verificar o seguinte: no 55, o Constituinte fala em ampla defesa, e no 37 ele fala em plenitude de defesa, certo? Como aqui, a minha função aqui é colocar minhoca na cabeça de vocês, a pergunta que se faz é o seguinte: existe diferença entre plenitude de defesa e ampla defesa? A maioria dos doutrinadores diz que sim, Por quê? Porque ampla defesa é assegurada aos acusados nos processos em geral, certo? Crime de roubo, de furto, abuso de autoridade.
Só que no plenário do júri é diferente. A defesa não tem que ser ampla, ela tem que ser plena. Por quê? Porque lá no júri, certo? Quem vai julgar a causa são os jurados leigos, certo? Num processo comum, vamos dizer assim, não. É o juiz. Então o juiz teria que, obviamente, que conhecer o direito, certo? Então, bom dia. Por isso que lá no tribunal do júri é permitido, logicamente, se a prova já estiver juntado às autas, a gente vai ver depois isso aqui, toda a matéria de defesa. O cara pode levar cachorro para plenário, o cara pode deitar no plenário, o cara pode pular da cambalhota, certo? Tudo em defesa do acusado, para tentar provar a inocência do seu cliente, certo? Então existe uma diferença entre plenitude de defesa e ampla defesa, mas não esqueçam que existem autores que dizem que não tem diferença, tá? Que o legislador ali quis só usar um outro termo no inciso 37 que significa praticamente a mesma coisa, mas a maioria diz que não, certo? Ampla defesa é uma coisa, plenitude de defesa é outra bem maior, certo? E a plenitude de defesa vigora apenas no plenário do júri, certo? Ok? Beleza. Então, plenitude, eu vou botar aqui, ampla defesa. Diferente. O próximo princípio é o sigilo das votações. Ricardo, por favor, lê para mim aí o artigo 485, por favor. O caput e o parágrafo 1º. Não, processo. Parágrafo 1º. Na falta de sala especial, o vice-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo. Lê o caput, por favor. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, o jurado, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação. Ok. Então, como é que funciona? Vamos para a prática, né? Depois que acaba os debates, o juiz pergunta ao corpo de jurados se eles têm alguma dúvida a ser esclarecida e se estão aptos a votar. Se eles estiverem aptos a votar, o que se faz? Leva-se os jurados até a sala secreta, certo? Onde será feita a votação. Logicamente que existem alguns fóruns que não tem sala secreta, certo? Tem comarcas aí que nem fórum tem, né? Geralmente as sessões nessas comarcas se fazem na Câmara Municipal, né? Então lá na Câmara Municipal não tem sala secreta, certo? Então o que tem o juiz fazer? Esvazia o plenário, certo? E deixa no plenário só essas pessoas mencionadas aí no referido artigo, tá certo? Com relação ao sigilo das votações, houve uma modificação aí pela Lei 11.689, que foi a lei que modificou quase todo o procedimento com relação ao júri. Qual foi a modificação importante? Justamente para preservar o sigilo das votações. Oi? É isso aí. O que acontece? Quando se começa a contar o voto, anteriormente à mudança da 11.689, se contava tudo, certo? Então, logicamente, se o acusado fosse condenado, certo? Por 7-0, o acusado já sabia como o jurado votou, certo? Agora não é mais assim. Quando dá 4 votos, a gente para a votação. Entenderam? Tá? Justamente para quê? Para preservar o sigilo da votação. Tá certo? Entenderam isso aí? Beleza, vamos em frente. Próximo princípio, soberania dos vereditos. O órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida são os 7 jurados, certo? Que compõem o conselho de sentença. E a decisão desses jurados é soberana. Soberana. Só eles podem decidir se o acusado é culpado ou inocente. Ricardo, lê para mim aí o artigo 472, por favor. Do CPP.
formado por conselho de sentença do presidente, levantando-se e com ele todos os presentes, fará o jurado a seguinte exortação. Em nome da lei, consigo-vos examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados nominalmente chamados pelo presidente responderão. Assim eu prometo. Parágrafo 1. O jurado em seguida receberá cópia da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Ok, obrigado, Ricardo. Então, olha só, quando a gente fala que o júri é soberano, certo? Vamos para o lado prático. Se o júri condena o acusado ou absolve o acusado, certo? Vamos supor, no primeiro exemplo. Se o júri condena o acusado, a defesa tem, logicamente, o direito de recorrer para o Tribunal de Justiça, certo? Só que o Tribunal de Justiça, certo, não pode dizer que esse acusado é inocente. Por quê? Porque o júri é soberano, certo? O que é que pode fazer o TJ? Anula o julgamento e determina novo julgamento, certo? Em face desse princípio aqui, é vedado a qualquer órgão revisor entrar no mérito da questão. Porque quem é soberano são os jurados. Eles que têm que decidir. Certo? Agora, cuidado com o detalhe. Se o acusado é condenado, certo? É condenado, vamos supor, a 10 anos de reclusão, certo? O juiz